Hello, students. How are you today? So far, so good? Fine. Teacher Pat Sosa here with you in our class 3. Yes. Yeah, already our class 3. So, there you are. In September 3, our class 3. And we are talking about modal verbs again. Again, teacher. Yes, again. So, first of all, our rediscovering knowledge. Yes, we did this in our all lessons. Redescobrindo conhecimento, né? A gente vem em todas as nossas aulas sempre para fazer esse review, esse resgate daquilo que estudamos anteriormente. So, in our last lesson, we built a super useful toolkit with modal verbs, remember? We learn how to talk about what we can do, what we could do in the past, what we may or might do, and what we must do. Okay? So we explored these 5 key modal verbs to express ability, permission, possibility, and obligation. Okay, these forms help us guide visitors, coordinate logistics, respond to emergency. So, they aren't just grammar rules. They are essential for making an event like UP30 run smoothly. Okay, so let's do a quick recap about modal verbs. These 5 modal verbs in a specific. Before we move on, did you say things like, can journalists film inside the green zone? Asking about permission. Okay. Could we add more signs to guide international visitors? It's about polite suggestion. May I speak to the coordinator about the schedule? It's a formal permission. The city might host a climate concert next week about uncertain possibility. And for finish, delegates must present their credentials at the entrance about strong obligations. So can, could, may, might, must. Good? Um, let's recap this with a simple conversation. Okay? There you are. There you are. Yes, there you are. So, don't know, imagine this is happening at the Green Pavilion. Good. The volunteer asks, can we start the recycling demo now? That's asking for ability or possibility. And the coordinator say, yes, but the visitor must wear safety gloves. There's our strong obligation for safety. The volunteer remembers, yesterday, people could ask questions freely. That's talking about past ability. And the coordinator adds, that's true, but today they may need translations device, using may for a future possibility here. The volunteer mentions the minister might arrive late because of traffic, using might for their uncertain possibility. Finally, the coordinator responds, there we are, if that happens, we must adjust the schedule quickly. Again, a strong obligation for rearrangement. There you are. Okay, that's it. That's it. And we can't recap these structures of each of all. In affirmative way, can plus base verb. Volunteers can guide visitors. Could plus base verb. She could speak at the youth panel last year. Aqui lembrando que o passado é o could, ok?
passado aqui do verbo é o could. May plus base verb, delegates may enter with badges. Might, base verb, the city might add more bike lanes. Okay, and must, base, teams must follow safety protocols. Teams must follow safety protocols. Então, percebam que eu tenho aqui o could como este passado, né? E o might acaba sendo um polite, mas ele não entra tanto como passado neste caso, ok? Affirmative ways. Now, negative forms. Lembrando daquela questão de que a estrutura não se modifica, né? Então, a gente vai ter sempre o base verb, nunca em outra sequência, e o can, may, might, must, could, não modificam aqui neste caso, ok? So, in negative way, can't or cannot plus base verb. You can't enter without the badge. You can't enter without the badge. Podia ser we can't enter without the badge também. Couldn't or could not plus base verb. We couldn't access the pavilion yesterday. We couldn't access the pavilion yesterday. Temos may not plus verb, lembrando que may not não tem um contraction, né? Não tem mayn't, sei lá, whatever. Visitors may not bring plastic bottles. Visitors may not bring plastic bottles. Might not plus base verb. No might not também não temos a ideia de uma contração tão utilizada, tá? The event might not start on time. The event might not start on time. E must not or mustn't plus base verb. We must not block emergency exits. You must not or mustn't block emergency exits. Ok? Então, lembrando que em inglês a gente tem muito uso das contractions, mas tem algumas estruturas que não permitem esta contração. Good? Interrogative way, can plus subject plus base verb. Can we begin the session now? Can we begin the session now? Could subject base, could you help with the setup? Could you help with the setup? May subject base. May I speak to the coordinator? May I speak to the coordinator? Might subject base, might this inspire other countries? Might this inspire other countries? Paty, cadê o subject aqui? Justamente this acaba sendo subject neste caso, tá? Que é isso pode inspirar outros países. Então, o this é o nosso subject neste momento. E must subject base. Must we submit the report today? Must we submit the report today? Então, percebam que todos os verbos estão na sua forma base sem o to, sem o indicador do infinitivo, tá? E eles sempre vão manter essa forma. Good? Fine. So, let's continue here. And today we are talking about should, ought to, had, better, have to. Time to choose wisely. Wisely seria a ideia de termos aqui sabiamente, tá? Então, choose wisely, escolher sabiamente neste caso. So, in this lesson specifically, we'll learn how to use modal verbs to give advice, make a recommendation, and express necessity, okay? Now that you can express ability, possibility, permission, and obligation, it's time to refine your communication with should, ought to, had, better, and have to. Okay? At Cup Third, giving clear suggestions helps everyone adopt better practices in sustainability, mobility, food system, cultural exchange, and safety protocols. Então, nossa proposta para hoje é falar
de como, né, dar conselhos, fazer recomendações e expressar necessidade. Para isso, a gente vai usar should, ought to, had better, have to. Então, eles são mais alguns tipos de modal verbs utilizados em inglês, né, e que vão nos auxiliar aqui nesse processo de refinar a nossa comunicação, ok? That's so far so good. So, we are moving on to giving advice and stating necessities. And for that, we have some fantastic new verbs to add to our toolbox. There you are. They are our should, ought to, and had better. These are all modal verbs, or at least they act like them, ok? Eles não são estritamente como os modal verbs anteriores, mas eles têm essa estrutura dos modal verbs. Então, agem como modal verbs aqui. They are our go-to words for giving advice, making recommendations, and even expressing a bit of urgency. Okay? What makes a modal verb? What makes a modal verb? O que faz um modal verb de fato, né? Aqui eu acabei não colocando, né? Mas a gente falou sobre isso, inclusive, na aula passada, que embora a gente não tenha uma estrutura similar, né, do modal em português, né, nós temos essa estrutura de verbos como must, need, have to, que é o ter que, recommend, e o should, que é o convir, né, convém que você faça. Então, eles têm funções que podem ser semelhantes ao uso em língua inglesa especificamente, ok? Fine. And now they have some key features about modal verbs. First, they don't conjugate. Okay, you don't add an S for he, she, or it. Just say he should go. No, he shoulds go, or he should recycle, not he should recycles. Okay, and second, they are always followed by the base form of the main verb. So it's they ought to recycle, not they ought to recycles. Fine? But, tava muito fácil até agora. Tava muito simples. A gente teve can, could, may, might, must, should, ought to, had better, but, and this is a really important but, there's one verb that everyone uses for necessity that feels like a modal, but it breaks all the rules. Okay? Any guesses? It's have to. Então, a gente vai ter, ok, este verbo que trabalha como um modal. Né? Ele expressa aqui necessidade, ele trabalha como um modal, mas ele quebra essas regras, que é have to. Ok? That's right. Unfortunately, that's right. Have to is the rebel of this, the rebel of the group here. It doesn't follow the standard model rules, and that's exactly why we need to pay close attention to it. Okay, so let's dive into this special case and learn how to use the super common and super useful phrase correctly. Vamos dar sequência aqui, tá? Para aprender, então, mais alguns modais e ver como é que a gente trabalha essa questão do have to, que tem estrutura específica, diferente dos outros modal verbs. So far, so good. Fine.
We start with should, advice and recommendation in focus, okay? So, the modal verb should is used to give advice and recommendations. It expresses what's the best action or the right thing to do in a situation. Tá? Então, a gente tem o should para conselhos e recomendações. Tá? Qual é a melhor ação? Qual é a coisa certa a fazer? Quem indica é o should. Aliás, eu já estou com a música na cabeça, óbvio, né? Você também deve estar, porque você conhece essa música. E aqui, só para fazer um parênteses, né? Em português mesmo agora, a gente usou então o can para habilidade, permissão, possibilidade, o could para habilidade no passado, permissão, favor, de maneira educada. Could you get some water? Você poderia pegar um pouco de água, por exemplo. O may para permissão ou possibilidade, né? May I go to the restaurant? Posso ir ao banheiro? O must, que indica obrigação ou proibição. Proibição, no caso, quando acompanhado do not, né? She must do the homework. You must not run here, tá? Ela deve fazer a tarefa, você não pode correr aqui. Usamos o might, que é uma possibilidade incerta de alguma coisa acontecer. It might rain tomorrow. Pode ser que chova amanhã. Não é certo, mas pode ser que. E a gente tem, então, o should, que é para sugestão ou recomendação ou aconselhamento. You should study. Você deveria estudar. Ok? Então, agora sim, vamos ver a structure do should, né? Já que a gente viu aqui os outros, né? Para que servem os outros modals, vamos para a estrutura. Na afirmativa, should, né? Subject, should, base, verb, como todos os outros modals que a gente tem. You should recycle more. E aí o should deveria, tá? Should sempre vai ser traduzido como deveria, ok? Na negativa, subject should not or shouldn't, e o base verb. She shouldn't ignore the safety rules. She shouldn't ignore the safety rules. Não deveria. E na interrogativa, como em todas as estruturas anteriores, a gente coloca, né, o modal antes do subject e fica na sequência subject base verbs. Então, should we prepare a backup plan? Should we prepare a backup plan? Backup, nesse caso de um plano alternativo, ok? Yes, you should. Deixei a figurinha aqui para a gente lembrar também dessa questão, né, de que se eu estou fazendo a pergunta com should we? Yes, you should. Yes, we should. Ou no, we shouldn't. Ok? Então, a gente tem aquela short answer, né, para as nossas questions aqui também com o should. Continuando, os nossos examples in Cap 30. Participants should wear light colors in hot weather. Participants should wear light colors, light de leve, né? De tecidos que não sejam tão pesados, que sejam respiráveis, ok? Hot weather, tempo quente ou dias de calor, fica melhor aqui. Good? Media teams should prepare their questions before the press briefing. Media teams should prepare their questions before the press briefing. Percebam que aqui nós estamos usando no plural participants, media teams, e ainda assim a gente vai manter o should e vai manter o main verb na sua base form. Organizers should share the event schedule with all teams in advance. Organizers should share the event schedule with all teams in advance. Aqui eu tô falando mais devagar, mas vocês vão ouvir isso como share the event schedule with all teams in advance. With all teams in advance. Junta, tá?
palavra por palavra aqui, a gente vai falando juntos. Mas normalmente no dia a dia você vai ouvir isso super rápido. Volunteers should explain where the water stations are located. Volunteers should explain where the water stations are located. Water or water? Depende, meu amor. O seu inglês é britânico ou americano? Nós temos os dois. Se você é texano, você vai falar bora ou water, whatever. Então, water or water. Ambas estão corretas. Delegates should arrive early to avoid long lines at registration. Delegates should arrive early to avoid long lines at registration. Aqui, né, da mesma maneira que os outros, tá no plural, ainda assim mantemos tudo no singular dentro da estrutura. Everyone should respect cultural differences during international panels. Everyone should respect cultural differences during international panels. Concordo plenamente. Continuando nossos exemplos. Aqui as negatives. Visitors shouldn't enter the restricted safety zones. Visitors shouldn't enter the restricted safety zones. Volunteers shouldn't leave their posts without informing the coordinator. Volunteers shouldn't leave their posts without informing the coordinator. Okay? Delegates shouldn't ignore the recycling instructions at the venue. Delegates shouldn't ignore the recycling instructions at the venue. Media teams shouldn't interrupt speakers during official statements. Media teams shouldn't interrupt speakers during official statements. A gente tem que ter respeito pelo coleguinha, né? Isso que ele está falando aqui. Participants shouldn't use single-use plastics during meals. Participants shouldn't use single-use plastics during meals. Good. Organizers shouldn't schedule overlapping sessions in the same pavilion. Organizers shouldn't schedule overlapping sessions in the same pavilion. Isso é importante, né? A gente coloca duas coisas para acontecer ao mesmo tempo no mesmo lugar, não dá certo. Eu já passei por isso. É meio complicado. So, don't do it. E temos na sequência, claro, as questions, né? Should we provide extra water stations for participants? Should we provide extra water stations for participants? Or, should volunteers receive training before the event starts? Yes. Yes. Should volunteers receive training before the event starts? Deveriam receber treinamento? Deveriam. Tanto que estamos aqui treinando, não é mesmo? Olha só. Should delegates bring reusable bottles to reduce waste? Should delegates bring reusable bottles to reduce waste? Yes. They should. Should we include local artists in the cultural exchange program? Should we include local artists in the cultural exchange program? Eu percebo que tudo aqui a gente teria que colocar um yes, we should, they should, que é importante, tá? Mas enfim, vocês estão entendendo. Should organizers send reminders about session times? Should organizers send reminders about session times? And should participants wear masks in crowded areas? Should participants wear masks in crowded areas? Essa aqui é uma questão, né, que acabou ficando muito marcada no período da pandemia, tá? Mas que na atualidade a gente não tem tanta necessidade. Mas se a pessoa estiver doente, if he is sick, então precisamos, ok? Vamos para os nossos exemplos de dialogues, of course. We should remind visitors to separate organic waste from plastics. Organizers say, yes, and we should place more signs near their recycling stations. Should we also explain it in more than one language?
Absolutely. We should prepare English, Spanish, and Portuguese versions. Ok? Então, deveríamos lembrar, sim. Deveríamos colocar mais placas, deveríamos, tá? Então, percebam, should é sempre a ideia de deveríamos, ou deveria, tá? Ele, eu, ela, eu deveria, enfim. Então, sempre essa ideia da tradução para o passado. Nesse sentido de dever, tá? É um aconselhamento que fica aqui mais, né? Você devia fazer? Devia. Enfim. Nosso segundo dialogue, falando um pouquinho aqui da questão da security, ok? Officer. Participants should follow the arrows to reach the emergency exits. Visitor. Should we also keep our badges visible during the drill? Yes, you should. It helps us check attendance. And visitors shouldn't block the corridor, right? Exactly. Everyone should move calmly and quickly. Então, o agente aqui, o segurança, falando com o visitante, indicando o que tem que ser feito, né? Seguir, should follow the arrows, né? Tem alguma palavrinha nova aqui? Acho que não, né? São todas nossas conhecidas, tá? Mas percebam que aqui a gente tem justamente a ideia do yes, you should, ok? Já falamos sobre essa questão. It helps us check attendance. Isso nos ajuda, helps us, né? Nos ajuda. E aí, como tá na terceira pessoa aqui, que é o it, a gente tem, né? O present simple aqui, tá vendo? Resgatando lá do passado, né? Não tão distante, mas já passado pra gente. Mais um dialogue? Não, não temos mais um dialogue. So, why not? Gostaria. Enfim. Mas, remembering should aqui, this little word is your best friend for giving advice, making suggestion, just being helpful, okay? Think of is a gentle nudge, nor a strong command. Por exemplo, you should try the vegan food at Cop 30. It's delicious. Então, são, né, conselhos aqui amigáveis, que sejam agradáveis. You should ask for directions if he should ask for directions if he's lost. We should recycle to help the planet. É como se você dissesse, this is a good idea, ok? Quando a gente fala também, né, da questão daquilo que é correto, daquilo que é esperado, algo como this is the right thing to do, a gente vai usar a ideia do should, né? People should be kind to each other. As pessoas deveriam ser agradáveis umas com as outras, gentis umas com as outras, né? Então a gente tem essa possibilidade. E a gente pode usar o should também na ideia do how about this? Que tal isso? Maybe you should take a break. Maybe you should take a break. Você deveria fazer uma pausa aqui, tá? Dar uma respirada, né? Que nem estamos fazendo aqui, para continuar com o nosso material. So, should is not an obligation. It's a suggestion, okay? It's softer than must or have to. Good? Ok. Continuando, nós temos out to. Out to. Out to, formal advice and recommendations at COP 30. E aí a gente vai ter uma questão importante com o out to,
Por quê? Porque a gente continua usando o base verb, mas a gente tem o to, que acompanha o out, ok? Então, a gente vai ter o to por conta da expressão do modal verb, tá? É só isso, né? So, the modal verb ought to used to give advice or recommendations in a more formal way. It has the same meaning as should, but is stronger and often used in official documents, speeches, and agreements. Good? Então, a gente tem aqui que o ought to, ele, essa coisa, né, do conselho, das obrigações morais, que você espera que aconteça, e ele se assemelha ao should, só que ele é mais formal. E, inclusive, né, um pouco menos comum aqui na língua falada na modernidade. Né? Então, a gente tem essa questão de que você não vê o ought to com tanta frequência, tá? Justamente por conta dessa questão dele ter o should, né, aparecendo com mais facilidade ou mais vezes, tá? Então, ele é modal verb que indica o deve ou o deveria, tá? Funciona aqui como auxiliar, como os outros, mas tem essa questão que não aparece com muita frequência. E ele é o único verbo auxiliar que usa o to antes do principal, que ele auxilia, tá? Então vai ter essa questão. E a diferença, acho que eu já falei, né? A diferença do ought to para o should é a questão da formalidade, né? Mas o significado dos dois são sinônimos, então não existe diferença de sentido, tá? Eu posso falar you should wake up earlier or you ought to wake up earlier. Você deveria acordar mais cedo. As duas estruturas são você deveria acordar mais cedo. Mas should wake up earlier or ought to wake up earlier. Qual é a diferença? A formalidade. Se eu sou uma pessoa mais formal, então eu uso ought to, ok? Na nossa structure, a gente vai ter justamente o uso, então, do subject, ought to, e o base verb. Nesse caso, nosso base verb vai estar agora acompanhado do to, que gera o infinitivo, por conta da estrutura deste modal, especificamente. So, organizers ought to provide clear safety instructions. Na negative, subject ought not to e base verb. Volunteers ought not to ignore the emergency siren. Volunteers ought not to ignore the emergency siren. E vocês devem ter percebido que aqui na nossa negative a gente não colocou o oughtn't to, né? Que seria o oughtn't to, que é a forma contraída, que seria o semelhante ao shouldn't, por exemplo. Por quê? Porque ela é mais incomum, né? Então, acaba sendo mais usada aqui nos contextos informais, no inglês britânico, mas ela é uma estrutura que se o ought to já é menos utilizado, o oughtn't to acaba sendo menos utilizado ainda, ok? Então, ought not to é mais formal e o oughtn't to mais informal. E às vezes é considerado até arcaico, tá? Por alguns falantes do inglês, principalmente o inglês americano, porque ela acaba vindo dessa proposição do inglês britânico, né? Então, o uso aqui da contração também acaba gerando uma ideia de informalidade que não é ideal para o próprio verbo, para aquilo que o verbo representa neste caso, tá? Então, o uso de shouldn't acaba sendo preferível ao oughtn't to, porque é mais natural, é mais comum na língua. Então, se você vai usar a negativa, ought not to, acaba sendo o ideal neste caso, ok? E na interrogative, ought subject to. Agora ficou complicado, né? Essa aula de modais, ela tá mais complicadinha, eu tô gostando, eu gosto dela. Então, a gente vai separar
tá? Normalmente, o que a gente faz, né? O auxiliar verb, ele vai sempre antes do subject. Aqui não, aqui a gente separa. Aqui a gente põe out para um lado e to para o outro, ok? So, out subject to base verb. How to be to create more spaces for youth participation. How to be to create more spaces for youth participation, ok? Então, a gente tem, não é to create. O to, ele está vinculado ao out, especificamente neste caso. Fine, so far so good. Podemos avançar? Vamos avançar. E aí nós temos, claro, os nossos outros exemplos, né? In affirmatives. Out to in affirmatives. Countries out to follow the Paris Agreement. Countries out to follow the Paris Agreement. Paris, professora. Paris, pessoas, porque nós estamos falando em inglês, né? Então, Paris, de fato, tá? Que é Paris, né? Para nós, brasileiros aqui, Paris, tá? A única diferença é na questão do som. A escrita continua a mesma, ok? Delegates ought to listen carefully before voting. Delegates ought to listen carefully before voting. Deveriam ouvir atentamente. Gente, eu gosto tanto dessas indicações aqui. Curto. Organizers ought to provide clear safety instructions. Organizers ought to provide clear safety instructions. Cities ought to invest more in bike lanes. Cities ought to invest more in bike lanes. Acho que não só nas bike lanes, né? Metro, train, subway. Metro station ou subway? Depende. Subway é a ideia do metrô, né? Mas fica aqui na questão de se o seu inglês é britânico ou americano. Again. Participants ought to bring reusable bottles to reduce waste. Participants ought to bring reusable bottles to reduce waste. A gente usou essas mesmas ideias, essas mesmas frases em outros momentos, até para mostrar para vocês a possibilidade de trocar, né, os modal verbs aqui. Por quê? Porque eles são intercambiáveis, tá? Então, a gente mantém a ideia, mas troca o elemento aqui com o qual a gente está trabalhando, que é o modal verb. Schools ought to include climate education in their curriculum. Schools ought to include climate education in their curriculum. Ok? Eu concordo plenamente também, não duvido. Aliás, eu gosto, né, desse exemplo. Schools ought to include climate education in their curriculum. Because this is an excellent use of ought to. It goes beyond a simple suggestion. Ele vai além de uma simples sugestão, ok? It implies a moral or social duty. Tá? Então, ele implica aqui, né, uma obrigação social, uma obrigação moral. Tá? It's not just a good idea, but the right and responsible thing to do for the future of the students and the planet. Então, gosto muito, porque ele, né, ele traz essa coisa de uma correção, de uma responsabilidade, tá, com o futuro, né, desses estudantes. Então, gosto muito desse exemplo que colocamos aqui, ok? So, let's continue. Let's continue. In negative ways, volunteers ought not to ignore the emergency siren. Delegates ought not to skip the sustainability briefing. Media teams ought not to publish unverified information. Outra questão importantíssima, outra frase da qual eu gosto muito. This is a perfect context for ought not to because it strongly implies a professional, ethical, moral duty again, okay? Let's break down here.
we are not just giving a casual tip. We are stating a core principle of journalistic integrity. Ought not to frames this is a violation of a fundamental rule, not just a simple mistake. Entenderam? Então, implica aqui a questão profissional, a questão ética, a questão moral, tá? Quando a gente fala dessa proibição. Por quê? Porque não é só uma dica, né? Ele está falando aqui do princípio da integridade do jornalista. Né? É a violação de uma regra fundamental. A gente não pode ficar professando, tá? Informação que não seja verídica. Nada de fake news. Por isso que eu gosto. Entenderam? Simples assim. Na continuação. Visitors ought not to litter in the green zone. Litter ou litter, lixo, tá? A ideia de lixo é um substantivo. Eu acho que essa palavra a gente ainda não ouviu, pelo menos eu não lembro dela, né? But is a trash, such as paper, cans and bottles. Tá? Então, com papel, né? Latas, garrafas, ok? So, litter. Visitors ought not to litter. Então, a ideia de jogar o lixo, né? In the green zone. Organizers ought not to schedule overlapping sessions. Organizers ought not to schedule overlap sessions. A gente já falou sobre isso. E participants ought not to ignore cultural protocols during exchanges. Participants ought not to ignore cultural protocols during exchanges. Tá? Temos aqui, então, né, a mesma ideia aqui de frases que já vimos anteriormente, mas que tem uma tradução diferente por conta do uso aqui do ought to. E a parte das nossas questions, interrogative form, ought we to create more spaces for youth participation? Yes, we ought to. Ought delegates to confirm attendance before the panel starts. Ought organizers to send reminders about safety rules. Ought cities to prioritize green infrastructure in new projects. Ought volunteers to receive training before the event begins. Ought to include for local farmers into the food systems panel. Percebam que aqui a gente está trabalhando ought volunteers to receive, tá? Estrutura do ought to. E aqui a gente está trabalhando before the event begins, que é a ideia do present simple, ok? Então, por isso que tem o begins aqui, que não está vinculado ao ought to ali atrás, ok? Ok, continuando, nós temos os nossos dialogues. So, journalist says, the media ought to verify sources before publishing news. Já vimos que isso é importante, já concordamos com isso. Não é mesmo? Não é mesmo? Já concordamos plenamente com isso. Yes, and journalists ought to avoid spreading rumors. Outra questão importante, rumors, no sentido de boatos, né? Ought to include official data in the article. Absolute reports from COP30 ought to be transparent and accurate. Ok? Então, data, official data, dados oficiais. A gente falou já dessa palavra, né? Data, ok? Que serve um ou outro, né? Então, perceberam que o ought to aqui, ele acaba trabalhando muito com essa ideia. Gosto quando a gente fala sobre isso, gosto, né? Essa coisa muito da ética, da moral, da responsabilidade, enfim. Mais um dialogue para nós, ok? Cities ought to invest more in bike lanes. Yes, they ought to connect neighborhoods with safe green routes.
Ought we to also spend public transport? Exactly. The whole system ought to support sustainable mobility. Percebam que o also aqui, né, do também, ele vai entre to e o main verb, ok? Ought we to also expand public report? Então, ele vai aqui entre os dois, tá? Nessa structure, ok? And another one, okay. In international events, we ought to greet people respectfully. Concordo plenamente. Again, at international events, we ought to greet people respectfully. Então, a ideia de que devemos cumprimentar as pessoas com respeito, né? Mantendo aqui a questão da cultural, dessa proposição, por exemplo, São Paulo, a gente cumprimenta quando é índio, dando um beijo no rosto. Rio de Janeiro são 2. Em outras regiões, a gente só dá a mão. Em outras regiões, a gente cumprimenta dando as mãos, né? Então, fazendo esse shake hands, lembra? Ou shake hands, ok? De maneira, né, mais formal, mais estruturada. So, absolutely, we ought to learn basic greetings in other languages too. Ought we to avoid wearing flash colors at formal sessions? Yes, neutral tones are preferred. We ought to respect local customs. Aqui também tem, né, essa ideia de pelo menos, trabalhar com a neutralidade, né? Gostamos de cores, mas em eventos internacionais, né, o formalismo acaba pedindo essa ideia da neutralidade, ok? Então, let's continue here. Yes. Oh, had better. Então, vamos fazer aqui só um review desse ought to, né? Think of it as the slightly more formal, well-behaved cousin of should. Então, ele é um primo, assim, um pouco mais formal, tá? They are almost twins, eles são quase gêmeos. But ought to sounds a bit wiser and is used a little less often in everyday chat. Ok? Então, o ought to, né, é um pouquinho mais sábio aqui e usado de maneira menos frequente no dia a dia, como nós já vimos. Good? So, should, very common, ought to, less common. For formality, should is neutral or casual, ought to a bit more formal, and should is about friendly suggestion, and ought to wise advice and moral duty. A gente viu essa diferença, inclusive, nos exemplos que nós demos aqui, ok? Então, agora, vamos mudar um pouquinho, né? E começar a usar o had better. Had better. Warning and advice with negative implication. Então, temos uma diferença aqui, né? Nessa questão do had better, tá? Inclusive, por conta... Tem uma questão aqui, a gente ainda não falou sobre, mas a gente vai chegar nele, né? Que é a contração de, tá? Então, a principal dificuldade que o pessoal tem aqui é com a contração do had, né? E do would como modal, porque ambos têm desenho, tá? Então, fica aqui essa proposição. Mas quando a gente encontrar a contração de better, é sempre o had better, que é o que a gente vai falar agora, tá? Sempre, né? Então,
O had better é essa coisa de alguma coisa que é fortemente recomendada. Então, aqueles conselhos, aquelas sugestões que a gente dá, porque a gente já prevê algum resultado negativo, caso elas não sejam seguidas, ok? Então, esse é o uso do had better. Por isso que warning, aviso, advice with a negative implication. Então, quando você entende que se você não fizer aquilo que eu estou falando, pode dar problema. Ok. So, the modal verb had better expresses strong advice or recommendations, often with a warning about negative consequences if the advice is not followed. Então, se não for seguido, sabe aquela coisa, faz isso, não vai dar ruim, é o had better, né? Se você não fizer, vai dar ruim aqui, pressão. Então, faz o que eu tô falando. Ok? Que, tá? Não vai ter problema. Had better. Ok? That's the idea. This is one of the most useful and dramatic modal verbs expressions in English, okay? Because to talk about something bad that might happen if the advice isn't followed, né? Então, é o mais dramático aqui. Adoro. É meio que aquela ideia do if you don't do this, there will be a problem. Se não fizer, vai dar problema. Ok? That's had better. So, a nossa structure in affirmative, subject had better, base verb. Sempre had better. Had better, had better. Sempre nessa ideia do uso do have no passado. Perceberam? Had better é o uso do have no passado. Had better. We had better prepare the safety drill before the visitors arrive. We had better prepare the safety drill before the visitors arrive. Imagina você tá aqui no meio do simulado, o pessoal chegando, vai dar problema, né? Vai virar uma bagunça. Temos lá negative subject, had better not, base verb. Volunteers had better not block the emergency exits. É melhor não bloquear, tá? E aí a gente trabalha com essa ideia do é melhor fazermos, não fazermos, perceberam? Had, subject, better, base verb. É raramente utilizado, mas temos. E aí, quando a gente for utilizar, a gente vai ter que fazer essa inversão. E colocar o subject entre o had e o better. Da mesma maneira que a gente faz com o ought to. Ok? Então, a gente divide aqui o nosso modal. Had we better remind the speakers about the time limit? Had we better remind the speakers about the time limit? Sim, isso é importante, né? Porque as pessoas, quando elas começam a falar, I like to talk. I talk too much. Não sei vocês, isso acontece. That's happening. That's happening. Alguns exemplos na affirmative way. We had better prepare the safety drill before the visitors arrive. Okay. Delegates had better wear their badges to access the conference hall. Precisa da identificação, né? The logistics teams had better organize the exits clearly to avoid confusion. Cities had better invest in green infrastructure for long-term impact. Para impacto duradouro, né? Para impacto de longo prazo, tá? Esse long term aqui. Volunteers had better arrive 30 minutes early for orientation. E we had better print extra copies of the climate report. Ok? Então, deu para pegar aqui? Essa ideia de um strong recommendation, né? You had better leave now or you miss the bus, tá? She had better apologize. Ela tem que se desculpar. É melhor ela se desculpar, tá? É melhor, né? E aí, a gente colocou aqui justamente para causar esse estranhamento e lembrar, né?
We had better prepare. É melhor prepararmos. Delegates had better wear. Os delegados é melhor usarem. Percebam, eu não posso traduzir palavra por palavra ao pé da letra, né? Por quê? Porque não é o jeito que a gente diz. The logistics teams had better organize. A equipe de logística é melhor organizar. Olha como fica estranho, tá? Então, óbvio que quando vocês receberem, né, o seu material vai estar lá. É melhor os delegados usarem seus crachás, é melhor a equipe de logística organizar, é melhor as cidades investirem. Mas a gente deixou aqui para vocês perceberem essa questão, né, de que às vezes eu não vou traduzir palavra por palavra. A gente já está trabalhando sobre isso há algum tempo, mas é sempre bom lembrar, né? Quando eu faço uma tradução separadamente, eu posso cometer esse tipo de erro. Não um erro, na verdade, uma inadequação, né, em relação a essa questão da tradução, ok? So, let's continue here. Our negative form. Volunteers had better not block the emergency exits. We had better not forget the first aid kit. Organizers had better not schedule overlapping sessions. Delegates had better not ignore the sustainability guidelines. Media teams had better not publish unverified data. We had better not waste the leftovers. Então percebam que aqui, né, de novo o problema. Delegates had better not ignore. Tá estranho, né? Media teams had better not publish. Também tá estranho a nossa tradução. Os delegados é melhor não ignorarem. As equipes de mídia é melhor não publicarem. Então, percebam. Quando a gente fala desse unverified data, é interessante porque não é só um conselho, né? Acaba sendo aqui esse alerta sobre consequência negativa, que é a ideia do had better. Por quê? A frase implica meio que a questão de se publicarem dados não verificados. So, if you publish unverified data, algo ruim vai acontecer. Perder credibilidade, espalhar desinformação, enfim, enfrentar processos, tá? E ele acaba sendo mais forte do que o shouldn't. Então, shouldn't publish, não deveriam publicar. Had better not publish, é melhor não publicar. Tá? Olha como fica diferente aqui essa questão do uso, ok? Outra questão que eu acabei não mostrando aqui no material, mas que vocês vão receber com o PDF lá bonitinho, é a ideia da contração, ok? Então, vocês vão ver, né, provavelmente aqui, uma frase como You'd better wear comfortable shoes. We'll be walking a lot. You'd, né, com you, apóstrofe, D, better, tá? Para saberem que é o uso desse had better aqui. Que mais que eu posso colocar? I'd better finish this report today. I'd better finish this report today. Então, pode ser que apareça, né? Se tiver a contraçãozinha, mesmo sem esse momento aqui, né, da gente estar falando, vocês já sabem por que está contraído, ok? Good. Vamos ver, então, as interrogative forms. Had we better remind the speakers about the time limit? Yes. Had volunteers better check the fire extinguishers before the session? Had we better explain the safety rules to new participants? Had organizers better confirm the catering schedule before lunch? Had we better include the local producers in the food panel? Had the delegates better submit their feedback before the closing session? Então, percebam que é sempre a mesma ideia de estrutura, ok? Had I better calm down now? Melhor ligar para ele agora. Had we better leave earlier? Melhor a gente ir embora mais cedo. Enfim, ok? Então, nós temos aqui essa ideia do uso. So, had better, strong warning, should,
friendly advice. Had better, urgent, should is general. Had better, bad consequence if ignored. E should, good idea to follow. Essa é a diferença que a gente acaba tendo aqui, tá? Eu posso falar, por exemplo, you should drink water. É um good advice. You should drink water. Você deveria beber água. É bom, né? Agora, se eu falo, you'd better drink water or you'll get dehydrated. Aí já eu estou trabalhando com a ideia do warning, do aviso. Então, você deveria beber água, né? Melhor você beber água ou você vai ficar desidratado, que você não quer, correto? Muito bem. Our dialogues com had better. Claro que tem, sempre tem, a gente sempre tem dialogues aqui, tem que ter também com had better. Volunteers had better check the fire extinguishers before the session. Yes, and we had better not forget the first aid kits. Absolutely. Is there a drill? Everyone had better follow the protocol. Don't worry, we had better explain the rules to new members too. Então, né, palavrinhas já muito nossas conhecidas, estruturas nossas conhecidas, a gente está colocando só o had better para reforçar aqui a ideia do uso, ok? Tudo isso já é válido e nosso conhecido. E aí, percebam que quando eu uso had better aqui, essa é a parte importante, isso acaba virando um aviso mais forte, né? Uma ideia de uma obrigação de fato de fazer aquilo para não dar problema, né? Depois, então, ó, verificar o extintor antes da sessão. Por quê? Se tiver problema, vai pegar fogo. Tá? É melhor explicar as regras. Por quê? Porque quem não segue as regras pode dar problema. Então, essa é a ideia. Ok? Mais um dialogue com had better. Chief. We had better check if the vegetables are fresh before serving lunch. Right, and we had better not waste the leftovers. Exactly. Delegates had better receive balanced meals for energy. Yes, or they might lose focus during the afternoon panels. Estão vendo aqui a questão? Aparecem algumas questões aqui que estão assim, ó, receberem refeições balanceadas, balanced meals for energy, para ter energia. Porque se você não se alimenta bem, você tem sono, você tem preguiça. Mas também não pode ser uma alimentação pesada, né? Tem que ser uma light meals, uma refeição leve. Por quê? Porque senão depois do almoço você fica com muito sono, que aí não é o organismo que está trabalhando. Então percebam aqui a questão desse might lose focus, né? Pode perder o foco se a refeição não for adequada. Ok? Good? Uma palavra que apareceu aqui que eu lembro que a gente viu também num outro momento, a questão do vegetables, né? Que são legumes, tá? Vegetais ou legumes de forma geral pra gente. E também tem a possibilidade do uso do legumes. Legumes, que não são legumes, são leguminosas, tá? Tem essa diferença na questão da tradução. Então, quando eu tô falando dos vegetais que vão na salada, por exemplo, eu estou falando de vegetables. E quando eu estou falando de leguminosas, de ordem geral, eu estou falando de legumes, ok? So, ainda em cima deste dialogue, tell me, do you like to rest after meals? Do you? I like it. Yes, I do. Você gosta de descansar aqui depois das refeições? Of course, teacher. Não dá, né? A gente gostaria, mas não dá. Outro dialogue. We had better eat something before the workshop starts. True, and we had better not choose anything too heavy. Had we better ask if they have vegetarian options? Good idea. We had better check the menu first. Então, a student and a friend, um estudante e um amigo dele conversando aqui, né? E aí a proposta é justamente falar, né? Vamos comer alguma coisa aqui, mas não pode ser nada muito pesado, tá? Vamos ver o cardápio, menu, cardápio, né? A gente precisa traduzir menu, professor? Não precisa, mas a gente traduz. Traduzimos aqui para ficar mais interessante, ok? So,
Had better. Este é o nosso trabalho aqui. Nosso próximo modal verb, have to, practical obligation. Percebam, had better, passado do verbo to have, e agora a gente tem o have to, ok? Então temos a diferença aqui, né, dos nossos verbos, tá? E aí, quando a gente fala do have to, a gente vai trabalhar um pouquinho com o comparativo do must, né? O must é esse modal que vai indicar aqui uma proibição mais forte, tá? No mustn't, must not, no negativo, então a proibição mais forte aqui. Já no have to, quando a gente tem a ideia da negativa, que eu não vou adiantar agora, a gente tem a falta de necessidade. Então, a gente tem essa questão aqui do comparativo entre estes modal verbs, ok? Let's see it. The modal expression have to conveys practical obligation or necessity. We use it when something is required due to external rules, duties, or formal expectations, not personal advice like should or had better, but institutional or procedural demands. Tá? Então, a ideia de obrigação prática, por isso practical obligation, ou necessidade, né? Não é conselho, como should ou como had better aqui no caso, tá? Mas exigência institucional, exigência operacional neste caso, ok? Então tem essa diferença aqui no uso do had to, have to, não had to, have to, sorry. Aí você pode estar se questionando, mas professora, eu ainda não entendi essa diferença, né? Porque você falou do have to, mas a gente tem o must. Então, tanto have to quanto must se traduzem aqui como ter que, ou dever, ou precisar fazer alguma coisa, tá? A diferença está no contexto da obrigação, justamente, né? Então, o must, ele é um dever, uma obrigação que é imposta pelo falante. É uma obrigação meio que interna. Uma necessidade moral, um desejo meio forte, né? E nas negativas, é essa coisa da proibição, tá? Então, eu digo, por exemplo, I must apologize to her. Eu devo me desculpar com ela. Eu sinto que é a coisa certa a fazer, tá? You must not smoke here. Você não deve fumar aqui. É uma proibição. Tá proibido. Quando eu uso o have to, por exemplo, I have to go to work tomorrow. I have to go to work tomorrow. Eu tenho que trabalhar amanhã. É uma obrigação profissional. Então, não é comigo, não é meu. É externo, tá? E o negativo. O negativo a gente tá vendo aqui, né? You don't have to study if you don't want to. You don't have to study if you don't want to. Você não precisa se você não quiser. Tá? Então, não é tão complexo, tão proibitivo quanto a ideia do must, neste caso. Deu para pegar? Então, é essa a diferença que a gente tem aqui. Na questão da obrigação, o must é mais pessoal, é mais interna, mais moral. No have to é mais externa, mais regra, mais impessoal. A negativa, o mustn't, é proibição obrigatória e o have to, ausência de necessidade. A forma do passado, a gente não tem, né? Para must, mas a gente pode ter o had to. E o futuro é o will do have to para o must e o will have to para o have to também, tá? Então, existe essa questão aqui também desse uso. E aí, vamos às nossas structures. Então, a gente tem o subject mais o have to ou has to base verb.
Aqui a coisa vai ficar um pouquinho diferente, então, dos outros modal verbs, como a gente falou lá no comecinho, né, dessa nossa lesson. Por quê? Porque o have vai virar has para he, she, it. Tá? Então, a gente vai ter essa alteração em que ele vai se adequar ao subject, ok? No nosso primeiro exemplo aqui, a gente tem o have mesmo, mas em outros exemplos a gente pode ter a ideia do has to. So, volunteers have to wear uniforms during their shifts, ok? Na negative, de novo, temos aqui uma questão diferente. Por quê? Eu preciso do do ou do does como auxiliar para modal expression have to. Então, vai ficar um negócio bem grandinho aqui, ó. Subject, do ou does, porque depende do subject. Not, have to, base verb. Deu para pegar? Do ou does, not have to, base verb. Okay? So, journalists do not have to pay for access to the press room. Journalists do not have to pay for access to the press room. Do not, porque jornalistas e não journalist. The journalist, só ele, ok? E na interrogativa? Na interrogativa, se eu tenho do ou does para negativa, obviously que eu vou ter do ou does também para interrogativa. E aí, do ou does subject have to base verb. Do we have to submit the sustainability report today? Do we have to submit the sustainability report today? Então, para o uso do have to, eu preciso lembrar do uso do have no present simple, tá? Porque ele vai alterar have para has, ou eu vou utilizar o do ou does como auxiliar para negative interrogative form. Ok? É só... É um pouquinho mais, né? Ele tem essa questão da regra diferente, mas dá para lembrar, porque a gente já viu esses elementos também anteriormente. Good? So, this is one of the most useful and common phrases in English. Ainda que, né, tem essa coisa de uma estrutura longa, mas é um dos que mais se utilizam, tá? So used to talk about necessity, rules, obligation, things that are required or essential, ok? É a ideia de falar, de pensar assim, this is not a choice, it's a necessity. This is not a choice, it's a necessity. Então, não é uma escolha, é necessidade. Aí a gente vai usar o have to, ok? Uma frase que a gente usaria em português. You have to wear a seatbelt in the car, it's law. Então, você precisa usar cinto de segurança no carro. Por quê? Porque é lei. Que é lei, né? É sobre isso. Vamos ver outros exemplos aqui. Do uso do have to. Volunteers have to wear uniforms during their shifts. Delegates have to register at the entrance desk before entering the venue. Organizers have to prepare safety kits every morning. All staff have to submit their schedules at the entrance desk. Participants have to wear helmets when using the bikes. Helmets, tá? Capacetes. Media teams have to send the report daily. Ok? Então, aqui, coincidentemente, a gente deixou o uso com have to, né, para todos eles, mas se eu coloco organizer, né, eu usaria has to, ok? The delegate has to. Tudo bem? Nas negatives, journalists do not have to pay for access to the press room. He doesn't have to translate every article into English. Olá, ele não tem que. Good? Delegates don't have to attend every panel discussions. Volunteers don't have to stay after their scheduled shift. Organizers don't have to print physical copies of the agenda.
Participants don't have to bring their own water bottles. Mentira, deveriam sim. A gente está falando para reaproveitar, né? Então eles deveriam trazer sim, tá? Esta negativa não está tão interessante como um exemplo, mas enfim, vamos para as interrogatives. Do we have to submit the sustainability report today? Do we have to show our passes to use the shuttle? Do we have to wear helmets if we use the bikes? Yes. Does organizer have to confirm the catering schedule? Does the media team have to translate every article? Do volunteers have to attend the morning briefing? Aqui a gente trabalha meio que, né, negativas e interrogativas com exemplos parecidos, até para a gente ter essa possibilidade de sequência, tá? Mas eu posso falar, né, outras frases aqui, de repente, sei lá, I have to drink water every day. É uma necessidade, né? She has to finish her homework tonight. Ela precisa terminar hoje, obrigatoriamente. You have to try the cake. It's amazing. É uma recomendação aqui, ó, né? We have to visit that museum someday. Nós temos que visitar esse museu algum dia. Então, percebam que a gente trabalha aqui, né, com essas possibilidades do uso dessa estrutura. O que mais que a gente tem aqui? Eu posso falar, por exemplo, he doesn't have to go. Ele não precisa ir. Or, does she have to go? Ela precisa ir, tá? É meio que esta possibilidade. Ok? So, let's continue here. Have to in dialogues. Do we have to show our passes to use the shuttle? Yes, you have to show them at the stop. And do we have to wear helmets if we use the bikes? Yes, all participants have to wear helmets for safety. Perfect. I have to remind my colleagues about this. Colleagues de colegas, né? Então, diferente de friends, tá? Friend, amigos, né? Então, eu tenho colleague, tá? Que é, né, normalmente, colleague é aquele amigo no sentido profissional ou de negócios, tá? Então, é o colega de profissão. It's a person with one works in a profession or business, ok? Então, colleagues é essa ideia de trabalhar nos contextos profissionais. Não necessariamente você trabalha na mesma área, mas você trabalha não necessariamente na mesma empresa, mas na mesma área. That's the idea, ok? Diferente de friends sim, amigo, né? Aquele que é meu parceiro. Good? Journalists, do we have to send our reports by the end of the day? Yes, all teams have to submit them daily. But do we have to translate every article into English? No, you don't have to, but it's recommended. Olha aqui essa questão, né? You don't have to, but it's recommended. Então, é recomendado que você o faça, tá? Você não é obrigado a fazer. You don't have to. Você não é obrigado a fazer. Mas é recomendado que você faça, né? Que é interessante. Got it. I have to finish the video editing first, ok? Então, temos aqui a estrutura. Temos mais um dialogue? Temos mais um dialogue. Do we have to eat before the morning session starts? Not really, but we have to be inside by 9 a.m. I have to grab a quick snack then. Some here, we have to stay focused during the panel. Então, a gente tem que comer antes. Não exatamente, not really, não exatamente aqui, mas a gente tem que estar lá até as 9, né? Então tem que pegar um lanchinho, eu também. A gente tem que manter o foco. Você também é dessa pessoa que tem fome no meio dos eventos? Sim? Tell me.
Do you like to grab a quick snack during class or work? Just like this boy here? Eu imagino que é um rapaz, né, que tá falando friend and student. Então, você gosta de comer um lanchinho rápido aí durante a aula, no trabalho? Quick snack. Lanche rápido, tá? Uma coisinha rápida, uma coisinha pequena, né? Aquele... That's it. Ok? So, temos aqui a ideia do have to, né? Então, de novo, só retomando, né? Have to para external obligation, rules, laws, others, whatever. E must para internal obligation, feelings or duty. O have to, it's very common in spoken English. Então, aqui, ó, no chat, no falar do dia a dia. E o must, more formal. E o have to needs auxiliaries for questions and negative. Do, does, tá? E o must doesn't need auxiliaries. Ou auxiliaries, como preferirem, ok? Então eu digo lá, I have to wear a uniform at my work. Eu tenho que usar um uniforme no meu trabalho, que é a regra, né? Eu posso falar, I must study harder to improve my English. I feel it's my duty. Então, eu preciso estudar mais aqui, né? De maneira mais concentrada para melhorar o meu inglês. Eu sinto que é meu dever, não é minha obrigação, é meu dever. Eu estou me cobrando sobre isso. That's the idea. Ok? Então, a gente tem essa... e tem uma tip aqui, um bônus, né? In spoken English, desse inglês cotidiano, people often say have to. Para have to e has to, para has to, tá? I have to go now. I have to go now. I have to go now vira I have to go now. She has to finish her work. She has to finish her work. Ok? Então, quando você ouvir have to, é do have to, e has to é do has to. Ok? Acho que precisava colocar isso aqui, porque é importante. But, now that we have studied should, could, in our previous lesson, how to, had, better, and have to, let's explore how to shape your real communication, ok? Então, a gente vai trabalhar aqui essa questão de que nós vimos, né? O should, o could to, que foi na aula anterior, o ought to, had, better, and have to, foram os modais que a gente trabalhou nesta aula. Ok. But how do these all fit together in the real world? Vamos trabalhar juntos aqui no mundo real. At an event like COP30, these aren't just grammar rules. Again, they are the essential building blocks of clear, respectful, and effective communication, okay? Think about it. Every day, volunteers, delegates, organizations, and organizers use these verbs to navigate complex situations, okay? They use them to give thoughtful advice, just like should, ought to, suggest possibilities with could, issue urgent warnings with had better, state non-negotiable rules with have to, okay? That's it. Mastering these subtle differences allows you to do so much more than just speak clear. It allows you to express expectations clearly and politely, offer creative solutions to problems, what more, reinforce important responsibilities, guide behavior smoothly in a multicultural setting, just like COP30, okay? So, let's see little sentences about these modal verbs to review.
It's lunchtime at the Sustainability Pavilion. As a volunteer, I have to check it if the food stations are stocked before the break begins. I should remind participants to use reusable containers, and I ought to help visitors with the dietary restrictions find suitable options. Okay, suitable options. One team forgot their meal voucher, so I said we could set up a digital system to avoid this tomorrow. The weather is changing fast, and I tell my coordinator we had better move the tables indoors before it starts raining. Everyone works together efficiently and the lunch break runs smoothly. Então, eu lembro que na nossa aula de semana passada a gente estava falando do começo da manhã, né? Tudo que tinha que ser feito. E aqui eu estou trabalhando com a hora do almoço, tá? Então, quais são os passos que eu tenho que ter, o que eu tenho que fazer, como é que eu vou ajudar as pessoas? Usando aqui todos os nossos elementos. I knew, I have to check. Tá? I have to check if the food stations are stocked before the break begins, antes do intervalo. I should remind participants to use reusable containers. Ok? Então, devo lembrar. Olha lá. I ought to help visitors with dietary restrictions find suitable options. Então, encontrar opções adequadas, né? Deveria ajudar os visitantes. One team forgot their meal vouchers. Esqueceu. Forgot aqui no present simple, inclusive, né? So I say, eu disse, né? We could set up a digital system to avoid this tomorrow. Eu usei o could aqui para resgatar um pouquinho daquilo que a gente viu na aula da semana passada, ok? The weather is changing fast. Tell my coordinator, we had better. É melhor movermos, move the tables indoors before it starts raining. Então, é melhor movermos antes que comece a chuva, ok? Everyone works together efficiently and the lunch break runs smoothly. O intervalo acontece sem problemas, porque cada um fez o que tinha que fazer. Então, I know I have to check, a obrigação externa ou a questão da regra, né? Porque sua responsabilidade como voluntário. I should remind, é o conselho, ação recomendado. É uma boa prática, mas não é obrigatória. I ought to help. É o dever moral. A empatia, a responsabilidade aqui, né? O could set up é uma sugestão gentil, uma possibilidade, tá? E o had better, a ideia de urgência ou de alerta sobre uma consequência. Então, se a gente não fizer isso, vai chover em cima da mesa, ok? Então, é essa questão aqui que a gente tem que colocar para esses elementos. Good? Ok. So, acho que encerramos por hoje, né? That's all, folks, for today. Yeah. Lembrando a vocês, então, que no material que vocês vão ver em PDF lá na plataforma, a gente vai ter a correção daquelas frases das traduções, tá? E que pode aparecer o uso do apóstrofe com had better, né? Porque é o jeito que a gente diz, principalmente em língua inglesa. Então, como a gente está trabalhando os dois elementos, essa questão também vai aparecer. Good? So, all right, everyone. Great work today. We covered a lot. From should and ought to for advice to had better for warnings, and have to for those non-negotiable rules. It's a lot. I think it's a lot. So remember, this model aren't just grammar, okay? They are tools for clear, effective communication, whether you're guiding a visitor, work with your team, making sure things run smoothly at an event like UP30, okay? Your challenge this week, try to use at least 2 of these models in a real conversation or while planning your day. Maybe if tell a friend,
what they should try eating, or what you have to do later. Okay? Thanks you for your focus and participation. I'm really looking forward to our next class. See you soon. Bye bye.